Fernando Fernandes. Ah, o boné, o azeite do boné. Ah! Vou começar a fazer a entrevista assim, ó. Aí sim, ó. A gente vai. Luiz, você viu? Teve uma foto que tirei eu e Renato, pareciam dois irmãos uma vez. A gente vai criar a bancada do boné, que a gente só precisa chamar o Felipe Pena, eu, a Zenha, você e Felipe Pena, a bancada do boné. Olha, que dá essas coisas o povo gosta. Bancada do boné vai ser genial. Fernando, tudo bem contigo? Saudades do amigo. Tudo bem, prazer estar aqui de novo com vocês. Você viu que hoje a gente está sem a companhia da Adri, ela está em missão especial aí, foi lá acompanhar sua querida mãe, também vai fazer um exame. Então, estamos aqui com a Zen, e a gente está conversando aqui antes de você chegar, Fernando, sobre essa operação de hoje, os 53 mandados de busca e apreensão, inclusive de retenção de recursos da conta dessas pessoas. E eu queria te ouvir do ponto de vista jurídico, né? O que isso significa, o que essas pessoas podem começar, o quanto elas devem se preocupar ou não, até onde isso pode chegar. Isso é um começo de uma operação que pode desencadear na prisão das pessoas, as penas podem ser grandes. Como é que é isso, Fernando? Renato, eu lhe confesso que hoje de manhã eu estava ocupado em várias questões, então, para eu opinar, precisava entender que operação é, porque eu nem vi o que está acontecendo. Mas me diga aí o que aconteceu, eu posso colocar aqui. Eu vou colocar aqui no ar para a gente ler a matéria para você, né? E aí você conseguirá, pelo menos, ter uma ideia do que se trata, né? É o seguinte, aqui, ó, cá está a matéria. Flávio Dino anuncia mais 53 mandatos de busca e apreensão contra golpistas, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nessa terça-feira, em sua conta no Twitter, mais uma ação da Polícia Federal contra os atos golpistas de 8 de janeiro. Aí o Dino diz no tweet dele: sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, Polícia Federal cumpre hoje mais 53 mandatos, com busca, apreensão, além da indisponibilidade de bens. E ele continua: o trabalho continua em defesa de nossa pátria em semana tão simbólica, que nunca mais queiram rasgar a nossa Constituição e destruir o Estado democrático de direito. Essa é a 16ª fase da Operação Lesa Pátria. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem protegido. As pessoas que são investigadas dessa feita seriam os financiadores do golpe, Fernando. Eu posso comentar. São Paulo, 12 pessoas, Paraná, 6, Mato Grosso do Sul, 2, Tocantins, 2, Santa Catarina, 3, Minas Gerais, 26, que nos chamou a atenção, Ceará, 2. Eu queria fazer um comparativo aqui ao seguinte. Essa semana teve o, entre aspas, depoimento do Bolsonaro e de todos no inquérito relacionado ao CID e às joias. E aí o Bolsonaro ficou calado, vocês inclusive fizeram uma matéria sobre as razões dele ficar calado, que não seriam só as razões jurídicas, mas também jogar para o seu próprio público em uma atitude contra o Supremo. Mas ele teria entrado à sala e dito, com base já em um questionamento feito pela procuradora Lindora, de que o Supremo ou o Moraes não seriam os dois, né, competentes para a investigação em relação a esse caso. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque esses mandados devem vir do Supremo Tribunal Federal, né?
E acho que é o seguinte, que é hora do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que o Supremo chegou a decidir que, com o término do mandato, não haveria foro prerrogativo, julgando inconstitucional um dispositivo do Código de Processo Penal que reinstituiu o foro prerrogativo. Quero dizer isso porque nós precisamos começar a rever determinados conceitos que no grupo de esquerda progressista tivemos, na minha visão, equivocadamente. Exemplo, lei de ficha limpa. Nós acabamos sobre a ideia do combate à corrupção, entregando ao Poder Judiciário a possibilidade de 3 juízes tornarem inelegível um candidato. Basta uma condenação. E suprimindo, assim, a possibilidade do povo votar. Exemplo que aconteceu com o Lula. Veja, não foram 3, mas o Lula se tornou inelegível. 3, sim, por causa do TRF, certo? Uma condenação provisória, e o TSE o julgou naquele momento, da primeira eleição, que ele foi sequestrado e tirado da eleição contra o Bolsonaro, acabou elegendo o Bolsonaro. Falo isso porque é o seguinte, porque o foro prerrogativa, acho eu, está neste momento sob uma análise do Supremo Tribunal Federal. Porque até o momento não foram baixados os inquéritos contra o Bolsonaro. E acho que não devem mesmo ser baixados. E se forem baixados os crimes contra a democracia, já falei em determinado momento, o processo é diferente de todos os outros, porque os crimes políticos pela Constituição têm 2 instâncias. Primeira instância da Justiça Federal e recurso direto para o Supremo. Certo? Então, o que nós estamos vendo, nestes casos, que o Poder Executivo, digo, o Flávio Dino, anuncia que está ocorrendo, cumprindo uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, o que está se vendo é que o Supremo Tribunal Federal está indo às últimas consequências em punir os golpistas. E, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal há de decidir o que vai acontecer com foro prerrogativa. Porque não pode haver para o Supremo Tribunal Federal também realizar uma jurisprudência meio biruta, de acordo com o vento. E é fundamental que o Supremo defina essa questão. Eu sou a favor da manutenção do foro prerrogativa. Certo? Porque se isso fosse, por exemplo, consolidado, e o Lula, ex-presidente da República, não teria sido julgado pelo Sérgio Moro. Nós precisamos entender a complexidade desse sistema. Mas é o seguinte, certamente, fazendo um comentário com base na matéria jornalística, o que está se vendo é que a investigação da Polícia Federal, com a competência do Supremo Tribunal Federal, está prosseguindo e deve prosseguir, e eu disse aqui ainda uma vez que a prescrição desses crimes contra a democracia são longuíssimas, de cabeça pode dizer aqui 12 anos, no mínimo, aliás, 12 não, 24, que a pena máxima é 12. Então, nós ainda veremos muitos e muitos processos desses, inclusive de sujeitos que vão aparecer daqui a 3, 4, 5 anos. E precisam ser punidos, evidentemente. Então, que bom ver esse tipo de ação. E estou dizendo isso como um sujeito que é libertário, defende o devido processo legal, direito de defesa, mas não é possível se permitir com que esses atos absurdos saiam isentos do processo. Muito bem. Você acabou já tocando num outro ponto, né, Fernando, que é o processo do Bolsonaro, que está se discutindo. Aí eles estão
falando, não, nós não temos que falar nada para a investigação do Supremo, porque já tem uma investigação em Guarulhos. O Bolsonaro não é mais presidente da República. Então, eu estou entendendo que você está dizendo isso é um absurdo. Vamos lá. Primeiro, vamos separar o que é ficar calado do que é a questão do discurso dele sobre a competência. Primeiro, me parece, antes do depoimento, eu disse o seguinte, que não havia outra alternativa mais centrada na defesa do Bolsonaro do que ele e a mulher permanecerem calados. Porque o que acontece? Primeiro, o Estado deve fazer a prova independentemente do que o investigado fala ou não fala. E a Polícia Federal está, no caso das joias e em outros, mas o caso da joia é muito evidente, realizando prova contundente e inquestionável sobre os fatos. Já é absolutamente comprovado de que o Bolsonaro saiu com as joias do país sem declarar, ou seja, cometeu crime de evasão de divisa, vendeu o patrimônio da União, o que é crime. A ideia de que, não, o patrimônio era presente pessoal meu, o que não é possível, porque há uma decisão do Tribunal de Contas anterior, e não foi nem no caso do Bolsonaro, definindo o que é patrimônio da União, o que é patrimônio pessoal na questão de presentes ao presidente da República, que não recebe presente como pessoa física, recebe presente como representante de um país. Mas mesmo o que é considerado patrimônio pessoal em um acervo presidencial, e são documentos, mas mesmo o que era considerado no passado do acervo presidencial não pode ser vendido sem a comunicação prévia e preferência da União. Exemplo, uma carta. Porque tudo que é dado ao presidente da República tem interesse histórico. Aliás, tenho dito, não como brincadeira, e não só como ironia, que o Rolex vendido pelo Bolsonaro e recomprado, entre aspas, pelo advogado Youssef, que ultrapassou a advocacia, porque o comprou em nome próprio, recibe nome próprio, e, além de tudo, ingressou no território nacional sem declarar o que é um terraplanismo jurídico, como diz o Lênio Streck. Esse relógio tem uma importância histórica tão grande que deve ser um dia exposto no Museu da República, e nós precisamos localizar o Elba do Collor para dizer o seguinte: os bens que geraram catástrofes. O Elba que gerou todo o problema do Collor, e esse relógio será, sem sombra de dúvida, o elemento que vai levar à primeira condenação do Bolsonaro. Porque os outros crimes todos que são possíveis de condenação e vão ter processo, como os crimes contra a democracia, contra a questão dos homicídios cometidos durante a pandemia, por omissão, inclusive verificar direito, que parece que o Supremo Tribunal Federal, em um determinado processo, teria arquivado essa investigação, mas não impede que ele responda por esses homicídios. Esses crimes são mais complexos e vão gerar processo, mas esse da investigação são muito evidentes. E diante do relato de que o Cid prestou um depoimento, ainda em segredo de justiça, contundente e longo sobre os fatos, não haveria outra saída a eles do que não se manifestar. Então, primeiro, sobre eles ficarem calados, uma estratégia de defesa, sob o ponto de vista do direito individual respeitável, certo? Mas ele aproveitou e quis criar um fato político. Não existe mais investigação em Guarulhos, porque essa investigação foi avocada pelo Supremo Tribunal Federal. Só existe hoje a investigação no Supremo. Uma outra questão é se o Supremo deveria declinar ou não
Mas o Supremo tem que definir essa questão no momento que ele, Supremo, entender que ele pode protestar e etc., tem direito de permanecer calado, mas o Supremo tem suas razões jurídicas para não declinar, que pode ser, inclusive, conexão com outros casos que envolvam a autoridade. Nós temos, por exemplo, ainda deputados sendo investigados, né? Nós temos generais sendo investigados. Esses crimes são conexos e complexos com outros crimes que a Corte está investigando. Exemplo, esse crime é completamente desconectado dos crimes contra a democracia? Pode ser que não. Quem me disse que o valor de venda desses relógios não financiaram parte dos atos golpistas? Portanto, o Supremo ainda não declinou. E pode ser que não decline em razão de uma mudança de jurisprudência na questão do foro prerrogativa. Tá? Mas, você me desculpe eu acelerar aqui as respostas quase médio-videntes do que você vai me perguntar. Imagina. Mas uma conexão maior. Mas é o seguinte, o Bolsonaro, neste ponto, juridicamente, Bolsonaro, a mulher, o Cid, este caso é de uma evidência tão grande e de uma comprovação tão evidente que torna-se quase impossível não haver denúncia e quase impossível não haver condenação. Ou seja, é quase impossível Bolsonaro não ser condenado. Neste caso das joias, se tornou de uma evidência gigantesca. E Você pode dizer que é quase impossível ele não ser preso? Veja, são duas questões diferentes. Se ele vai ser preso em razão do processo, acho quase impossível ele não ser condenado. E a pena pode gerar na prisão, como ele pode acabar sendo condenado a uma pena alternativa. É preciso examinar o processo. Agora, sob a prisão preventiva dele em relação a esse caso, o Supremo Tribunal Federal vai apreciar se em determinado momento tiver indício real dele atrapalhar as investigações. Acho que o Supremo e o Alexandre de Moraes estão sendo comedidos para não colocar em risco a própria investigação. Mas lembrando daqueles que reclamam sobre eventual nulidades, que para declarar uma nulidade de uma ação no Supremo Tribunal Federal, só o próprio Supremo, né? Você não vai ter um juiz de primeira instância o fazendo. Portanto, é o seguinte, o Supremo tem condição de examinar e está, neste caso, tendo muita paciência, e acho que a Polícia Federal está fazendo um trabalho bastante meticuloso. Agora, o Cid, aparentemente, em razão da nova orientação da defesa, viu, pelo César Roberto Bittencourt, que os elementos de prova são tão consistentes em relação a eles que outra saída não existiria do que ele confessar os fatos e sair de escuro do Bolsonaro. Aparentemente, é o que está acontecendo. Muito bem. Luiz Carlos Azenha, deixo o doutor... Eu tenho Fernando duas perguntas a fazer ao Fernando Augusto Fernandes. Primeiro, essa fala do Lula sobre o voto secreto no STF, o que lhe pareceu? Acho que foi o Lula cometeu uma gafe? Uma manifestação, uma manifestação absolutamente descuidada, né? Nós precisamos, evidentemente, quando há uma manifestação equivocada, apontá-la. Correto? A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, diz que todos os atos judiciais e decisões judiciais serão fundamentadas e públicas. Portanto, é impossível se permitir ou se ter uma ideia, porque seria absolutamente inconstitucional haver voto secreto.
no Supremo Tribunal Federal. O que poderia se falar, aí sim, há uma exagerada exposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Poderíamos até dizer que é necessário, talvez, repensar o televisionamento ao vivo das sessões do Supremo. Certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, que não é exemplo para tudo, inclusive pela era bushiana e etc., o Supremo Tribunal Federal de lá, os votos e as gravações são divulgadas 3, 4 meses depois do julgamento. Ok? Para não ter esse clima exagerado, né? Da mesma maneira que é necessário, sem crítica institucional, mas querendo fazer um crescimento da instituição Supremo Tribunal Federal, esse exagero de exposição dos ministros supremos poderia ser revisto até pela posição dos próprios ministros em exagero de entrevistas, né? O que acontece? Isso colocou os ministros numa situação muito ruim. É parte da exposição e das agressões que os ministros sofrem. Talvez um amadurecimento da relação da imprensa e da mídia com o próprio Supremo Tribunal Federal. Veja, não há lei nenhuma que impeça uma rede de televisão, por exemplo, dar uma notícia que uma pessoa foi sequestrada. Mas há uma espécie de ética e um acordo velado de que, quando um fato desse ocorre, a imprensa segura um pouco a informação para não colocar em risco a vida do sequestrado. Veja que isso aconteceu. Este fato, por exemplo, levou à morte daquele prefeito de Santo André, não foi isso que foi? Celso Daniel. Celso Daniel. Vê que há um documentário muito interessante na Globo News sobre a morte do Celso Daniel, que vale a pena ver. Vale a pena ver. E se vê o seguinte, na verdade, ele foi morto pela matéria jornalística. Os sequestradores que haviam sequestrado por equívoco, por um lapso, acabaram matando com medo da investigação, porque viram que estava com uma pessoa de uma importância, entre aspas, muito grande. Então há esse acordo, vamos dizer, velado. Tentaram soltar, né? Na verdade, entregaram na mão de 2 moleques para soltá-lo no meio da estrada, e um desses caras acabou matando porque talvez ele teria virado o rosto, tal. Não, você vê, por medo de ser reconhecido. Isso, por medo do tamanho que o sequestro tinha tomado, por causa da matéria jornalística. Falo isso por dizer o seguinte: talvez um acordo democrático mas é preciso partir também de uma posição dos ministros de não expor tanto os ministros do Supremo, não colocar a foto dos ministros do Supremo. Quer dizer, para frente em um amadurecimento democrático, uma menos exposição. Mas isso não pode ser do ponto de vista de votos secretos, de não enfrentar juridicamente as críticas em relação à fundamentação dos seus votos. Né? Todos os ministros, quando votam, devem sustentar os votos. E especialmente, veja, o Zanin, que a ida para o Supremo Tribunal Federal representa um reconhecimento da advocacia, mas é preciso compreender, e ele mesmo compreender, que, tendo em vista o momento histórico da sua nomeação pelo Lula, e sendo o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, além de jurídico, também político, há sob ele uma expectativa de toda a legitimidade
que a eleição do Lula gerou. E, neste ponto de vista, um compromisso pessoal dele de não que os votos sejam para a vontade do povo, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ver a Constituição, mas ir além das suas concepções e expectativas pessoais para um projeto de Constituição que seja de garantias individuais e coletivas na construção de uma democracia, de uma redemocratização do Poder Judiciário. Fernando, antes de eu fazer mais uma pergunta, só para ter certeza do que o Lula disse, ele falou assim: a sociedade não tem que saber como vota o ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber. Votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz, só para ter certeza de que o Lula falou o que falou. Mas ele falou errado. Eu queria ler aqui os comentários, Azenha, porque tem aqui um superchat da Débora Bianchini. Lula diz que é a favor do sigilo dos votos, né, do ministro Supremo. Ela corroborando aí o que você acabou de dizer. Discordo como cidadã, tenho direito de saber como votam e também fazer a crítica. Aí o Fazuelison da Silvadino, que é nosso amigo, membro, está sempre aqui, disse: Lula não falou em voto secreto, falou na espetacularização dos julgamentos, mas acho que ele falou do voto secreto, aí, pelo que o Azenha leu agora, Fazuelison. Enfim, é só para registrar aqui. Há uma especulação que saiu no Globo, numa colunista do Globo, Fernando, de que a Michele e um assessor do Bolsonaro, como que é o assessor que era da Van Garten. Van Garten, vão voltar atrás, eles que ficaram em silêncio, que eles vão falar. Você acha que isso pode ter algum racha na defesa? Ou não. Você acha que... Não. Não, veja só, não acho que tenha racha nenhum na defesa. Na verdade, o que acontece? O investigado pode se manifestar sob direito de silêncio parcial, totalmente, ou resolver falar. Eles não se manifestaram no momento que não sabiam o que o Ciro tinha falado, quais eram os elementos de prova que ali tinham e etc. Da mesma maneira que eles podem dizer: não, agora eu quero me manifestar. E da mesma maneira que eles podem responder uma pergunta e não responder outra. Eu diria, com a minha experiência, que, modesta parte, nesse assunto não é pouca, que, na verdade, algum elemento de conhecimento do que tem nos autos possa ter mudado e os advogados queiram agora que eles prestem depoimento, o que é legítimo e eles podem fazê-lo a qualquer momento. Mas também o delegado pode dizer: não, olha, não quero escutar agora. E aí eles podem fazer manifestação por escrito também. Então, o delegado não está vinculado especificamente ao momento que a defesa quer ou não falar. Muito, muito bem. Fernando, queria falar de um tema que eu sei que você não gosta muito de falar, que você não tem nada produzido a respeito, mas, né, Sérgio Moro, Lava Jato, essas coisas que nunca tiveram na sua vida. O Sérgio Moro, né, disse que teria dito, e eu aqui fiz até uma explicação como funcionam essas coisas no colunismo e jornalismo, né? Saiu na coluna do Lauro Jardim que ele teria balas de prata para usar contra as pessoas que o tentassem caçar, ou no Senado, ou do ponto de vista judicial, porque ele teria acumulado isso no processo todo da Lava Jato. Aí o que eu explicava para as pessoas, em geral, quando sai uma nota dessa, jornalista não sonha, né, Azenha? À noite escreve de manhã. Tem até uns picaretas que fazem isso. No caso do Lauro Jardim, por mais divergência que a gente tem, ele não é dado a esse tipo de prática. Ele, provavelmente, algum assessor do Moro, alguém próximo ao Moro,
encomendado, mandou recado. Mandou esse recado. É. Ele já sabia que o Moro ia depois desmentir, como desmentiu, porque, óbvio, você desmente, fala, Gina, uma história dessa, tal. Mas o recado está dado. O que você tem a dizer sobre isso, Fernando? Isso me lembra um fato, de alguma maneira, virtualmente, poeticamente semelhante, que foi o tiro no pé que deu Lacerda quando fizeram um atentado contra ele. Porque se ele tem uma bala de prata, essa mensagem é um tiro de 357 no próprio pé. Porque é o seguinte, veja, o que aconteceu, está acontecendo no país nesse momento, é sim um amadurecimento institucional. Ontem eu tive fazendo uma palestra no primeiro seminário de Lawfare da OAB Rio de Janeiro. E com o Zaffaroni, né? Tivemos a honra de ter uma palestra do Zaffaroni, que é um dos maiores juristas e penalistas do mundo, ex-ministro da Suprema Corte da Argentina, e aí, que exemplo de ministro da Suprema Corte, eu tenho dito que nós precisávamos de um Zaffaroni na Suprema Corte do Brasil, né? Mas eu me perdi um minuto, me ajude aqui. Nós estamos falando a história da bala de prata, então, da bala de prata. Então, aí é o seguinte, me desculpe, mas o que acontece? Esse recado, vamos dizer assim, dado pelo Moro, ele não se comporta nesse amadurecimento das instituições, porque o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele compreendeu o seu erro na autorização do processo ilegal que levou o Lula para a cadeia. Na maioria. O exemplo claro disso é o Gilmar Mendes. Que o Gilmar Mendes ele foi favorável à Lava Jato, impediu o Lula de tomar posse como ministro, mas percebeu que a Lava Jato tinha virado uma força política e resgatou o Lula, anulou o processo do Lula. Não foi um favor, foi um reconhecimento de uma ilegalidade que o Supremo fez para se salvar. Porque o lavajatismo, irmão integralista do bolsonarismo, levou as instituições brasileiras a colapso. Portanto, esta ameaça colocada pelo Bolsonaro, na minha visão, não salva, ou coloca numa situação pior ainda. Porque não haverá quem no Tribunal Superior Eleitoral, e ele pode estar mandando recado para quem está fora, ou pior, se for para quem está dentro do tribunal, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele está dizendo o quê? Que ilegalmente tem elementos contra ministros? Eu acho que este recado transversal é uma falta de análise dele. É como se ele dissesse: olha, eu só quero dizer o seguinte, eu não queria dizer nada, mas eu tenho foto da suruba das cuecas do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Não resolve nada. O coloca numa situação pior. E o seguinte, e pior ainda porque, mesmo que ele tenha, ele não terá coragem suficiente de enfrentar a máquina que se coloca, nesse momento, como amadurecimento das instituições. As instituições que cometeram erros graves,
que levaram à ascensão do bolsonarismo, a prisão do Lula, o ataque à classe política, essas instituições perceberam que este buraco negro que cavaram quase levou as instituições para dentro dela. Então, não há mais um espaço para a sobrevivência do lavajatismo como uma corrosão das instituições. Acho eu que, ao contrário, isso acelera a possibilidade de queda dele, porque o coloca sob uma situação de um sujeito que está ameaçando agora os ministros. E, por isso, tem que ser derrubado mais rapidamente ainda. Estou fazendo uma análise sob o ponto de vista dessa notícia transversal que ele mesmo desmente, mas que, de fato, como você disse, Rovai, aonde há fumaça, há fogo. E essa bala de prata, ele deve, além de ter sido um tiro no pé, é quase uma roleta russa numa tentativa de suicídio político dele. Muito interessante essa análise, hein? Sim, muito interessante. Lembrando, Rovai, que eu fiz uma entrevista ontem com o ex-senador, ex-governador do Paraná, Roberto Requião, vai ao ar no dia 7 de setembro, aqui no YouTube da Fórum, e o Requião não tem dúvida nenhuma, viu, Fernando, de que o Moro será cassado, sim. Requião é uma pessoa muito bem informada no Paraná. O julgamento, perguntou aqui um comentarista, né, o Ricardo Pereira perguntou, o julgamento será no TRE do Paraná. E na avaliação do Requião, o TRE do Paraná não se arriscaria, diante da ação com tantas provas apresentadas tanto pelo PL quanto pelo PT, de que o Moro fez várias campanhas em uma só, ele não se arriscaria a ter a sua decisão revogada em instância superior. É o que argumenta o Requião. Ele fala, olha, o Moro, de fato, conhece muita gente aqui no Paraná, ele atua aqui esse tempo todo na justiça, mas o TRE local, ele não se arriscaria, tendo essa fartura de provas, a ter uma decisão. Inclusive, o Requião fala coisas interessantes sobre a eleição suplementar que haverá no Paraná se o Moro, de fato, for cassado. Me permita uma digressão ainda. Veja que interessante o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Dia 8 foi, sim, uma tentativa de golpe, e uma tentativa de golpe da seguinte maneira. Assim como a bomba colocada no caminhão antes tinha o objetivo de causar uma sensação de caos, né, e pessoas tomarem estrada, etc., dia 8 foi uma tentativa de se causar um fragmento que espalhasse o caos pelo país. E aonde foi o elemento fundamental para que isso não ocorresse? Foi quando, e aí a perspicácia do Dino, que não é bobo, é um sujeito muito bem preparado, né? Foi assessor do Jobim, foi governador de estado, né? O que acontece? Fez a intervenção no Distrito Federal. Aquilo foi um recado para todos os governadores que quem se arriscasse teria sua carreira política comprometida. E isso fez com que os governadores que são bolsonaristas imediatamente mandasse recado para suas tropas. Não deixa isso acontecer aqui, não. E isso deteve a questão. Ou seja... E aí foram a Brasília todos para atravessar a Praça dos Três Poderes com o Lula no dia seguinte. Essa fala do Fernando merece um corte, hein, Rovai? Sim, não? Já pedi aqui. Sabe por quê? Esse corte merece, essa fala sua, Fernando, porque se a gente olha em 64, o golpe foi organizado por governadores do Estado. Não é? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, os governadores é que
articularam a derrubada do presidente da República. E Essa ali, fala sua merece, sim, um corte. E ali houve uma clara sensação, olha, se eu permitir isso no meu Estado, eu vou arriscar o meu futuro político. Foi uma demonstração de força, e como o Dino diz, nesse ponto, a entrada no Supremo Tribunal Federal foi o tiro no pé. Porque é o seguinte, porque não há golpe sem uma pseudo-legalidade, né, travestida de legalidade, e o ataque ao Supremo gerou duas coisas. Primeiro, a demonstração de caos. E isso bateu profundamente no conservadorismo brasileiro. Porque mesmo os conservadores viram aquilo como anarquia, não como um golpe. E aí é o seguinte, eles deixaram de ter a veste travestida de legalidade, deram um recado de possibilidade de caos e, além de tudo, os governadores viram que não podiam arriscar a sua carreira política. E o governador do Distrito Federal teve que andar no milho para voltar ao poder. Teve que recuar e dizer, não, eu sou um democrata. Né? E, vamos dizer assim, e jurar a bandeira em relação a isso. Acho que eu já tenho avançado. Aumenta a importância do que você falou na medida em que a gente começa a ficar sabendo quem foi alvo hoje. Quer dizer, o golpe ele tinha apoio da elite brasileira. Um dos alvos da operação de hoje foi a Marici Junqueira de Andrade Bernardi, uma socialite de Araçatuba, no interior de São Paulo, que é assim, uma pessoa muito importante nas rodas sociais da cidade. Ela foi um dos alvos. Outro alvo foi Rodrigo Augusto Borini, filho do ex-prefeito de Birigui. Você vê? É Birigui, é Araçatuba no interior, mas é gente só da elite. Outro é o Rodrigo de Souza Lins, suplente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que era presidente do Instituto Nacional Direita do Brasil em Mato Grosso do Sul, dos Guardiões da Nação em Mato Grosso do Sul. Esses três que já estão identificados como alvos são da elite brasileira. Uma é a socialite, os outros dois são ligados a cargos políticos. Então, assim, eles tinham uma base forte na elite brasileira, os golpistas. Não, o golpe só não ocorreu pela intervenção rápida que teve o governo federal e pelo recuo imediato dos governadores dos estados. Porque nós passamos, o que eu diria assim, não foi um crime impossível. O que é crime impossível no direito penal? É aquele crime que não se consumaria de jeito nenhum. É um bando de maluco, de velhinha que foi lá quebrar o Supremo. Não, não foi isso. Foi uma tentativa de criar o caos e que tinha um planejamento firme de colocar esse caos no país inteiro, que foi interrompido pelas ações do governo federal e pela questão simbólica deles verem que não conseguiram a sensação que eles queriam. Geraram uma sensação, ao contrário, de baderna, e aí o seguinte, parte do conservadorismo brasileiro recuou, os governadores dos estados se assustaram e, na verdade, nós estamos aqui hoje precisando punir exemplarmente para que isso não ocorra mais. Até porque essas figuras continuam aí. E se tivessem punido os torturadores de 64, nós não teríamos chegado nesse momento. Precisam ser punidos. Muito bem, Fernando. Aliás, hoje, antes de você chegar, eu comentava com a Zen exatamente isso. Foi a ação rápida lá do 8 de janeiro, com o Flávio Dino, o Capelli, a destituição
tal, de ex-comunistas, ex-comunistas e socialistas, que acho que nunca perderam, né, o sentido do comunismo, Capelli e Dino, que fizeram com que esse golpe não avançasse. Fernando, queria te agradecer, viva o boné, espero que o Berzoini esteja de boné também aqui, para a gente poder fazer aqui a celebração da bancada do boné. Antes de desligar, parabéns. Carecas, hein, gente? Parabéns ao Dino. Está se divertindo, que hoje é a bancada dos carecas. Parabéns ao Dino, parabéns ao Capelli, que, na verdade, nesse momento, fizeram as ações cirúrgicas corretas e conduziram as ações corretas do Lula. Porque, além de tudo, para colocar, ainda criaram a possibilidade da decretação de uma espécie de GSI, e se o governo tivesse feito isso, colocado militares na rua, tinha se caído, se esfacelado, sozinhos. Os militares iam para a rua e não sairiam nunca mais. Estaríamos sob a égide de um governo militar. Fernando Augusto Fernandes, meu amigo, um abraço.